Fala galera! Fala Dani! Fala cabeça! Hoje nós estamos aqui para falar para vocês 10 dicas rápidas super valiosas sobre Line Array. Se liga! Meus amigos, antes de dar continuidade no conteúdo, não esquece, se tu é novo no canal, dá aquela moral pra gente. Tu sabe o que precisa, né? Dá aquela curtida, se inscreve no canal. Se possível, ative o sino das notificações, gente, porque tá sempre pintando conteúdo bem legal. É isso, Dani? Sempre tem novidade no canal. Meu amigo Dani, olha só, primeira pergunta, cara, é... Por que é importante falar sobre Line, tá? Enfim, todas as ramificações aqui do assunto, porque o assunto é extenso, mas aqui a gente quer falar um pouco sobre fixação, instalação, enfim, por que é importante falar sobre esse tema, meu amigo? Bom, tem uma questão de engenharia em torno do equipamento, para que ele é projetado, onde ele deve ser colocado, como ele deve ser fixado. E tudo isso tem a ver com alguns fatores. O primeiro fator é a Line cumprir o papel, né, de estar posicionado para dar o som adequado para o público adequado. Então tem que ser a Line certa, tamanho de falante certo, lugar certo, quantidade de caixa certa. Outro fator que eu deixei em segundo lugar, mas não é porque é menos importante, é uma questão de segurança. Uma Line, a gente vai falar de peso, pesa no mínimo 20, 23 quilos. Tu põe 4 Line, a gente está falando de mais de 100 quilos somado ao bump. Cara, daí tu vai prender isso com a corda do varal de casa, simplesmente vai cair na cabeça de alguém no meio do convite na igreja, tu vai salvar a pessoa, a alma, e a pessoa já vai pro céu direto, porque vai cair 100 quilos de caixa em cima da cabeça da pessoa. É possível. Então, enfim, a importância disso é segurança e desempenho da caixa do jeito certo. É bem isso mesmo, meu amigo. Então, o assunto, ele é importante. Então, faz o seguinte, cara, vamos estabelecer uma rota, tá, sobre o assunto. Primeiro, base de fixação. A gente sabe que existe alguns lugares onde a base já é muito resistente, é feito de tesoura em aço. Perfeito. Outros são de tesoura em madeira, tá? Também tem o aspecto de que nem sempre a tesoura está na posição. Manda bala, meu amigo. Bora lá. Gente, o que acontece? A Line, ela precisa estar numa posição adequada, tá? Então, ela tem que ter uma distância em relação à primeira cadeira, de acordo com a altura que ela está, para cobrir. Primeiro, vamos falar rapidamente, antes de entrar nesse assunto, uma introduçãozinha muito rápida do que é a Line. A Line é uma caixa para ser usada em linha, e por ser usada em linha na quantidade certa, ter um som linear em toda a distância do prédio. Essa é a função. Lembrando que nós já temos vídeo, conteúdo falando desses assuntos, que vai ficar o link por aqui, tá? É isso aí, é só para vocês lembrarem disso, sem precisar trocar de vídeo. Isso aí. Tá? Então, o que acontece? A Line, ela tem a intenção de mandar o mesmo som para a primeira e para a última fileira de cadeira do auditório. Perfeito. Então, caso tu não ponha ela na posição adequada de distância para a primeira fileira, o som vai passar da primeira e da segunda, da terceira e da quarta fileira por cima da cabeça e vai jogar lá para o meio um som diferente. E normalmente quem está mais na frente ouve mais o som de palco. É isso aí. A não ser que tu compense isso por uma questão física do espaço de outras formas, por exemplo, botando um front fill ali, uma caixa central baixa na frente do palco, que é um outro assunto. Bom, por que eu falei sobre a posição da Line? Nessa de posicionar a Line no lugar adequado, às vezes tu não tem uma tesoura no prédio passando exatamente onde tu vai botar o Line. E aí, tu acaba botando lá em cima, entre as duas tesouras, digamos que tu tem que botar o Line na posição X, a 5 metros da parede do fundo. E tu tem uma tesoura 13 e outra 6, ou uma 4 e outra 6. Aí tu tem que botar ela 5, tu faz uma espécie de treliça entre as duas tesouras. Isso. Essa treliça precisa ser de preferência do mesmo material da tesoura e ter a capacidade calculada para respeitar o peso da Line e com sobra, porque a Line vai vibrar, cara. Quando vibra, tem a questão ali do peso ter uma pressão maior ainda e fazer com que aquele material trabalhe. Pode ser que torte, ou se for uma tesoura de madeira, até rache, trinque uma tesoura e a Line vem abaixo. Então a gente não pode correr esse risco.
tanto pela questão financeira da perda do equipamento, de quebrar todo o equipamento. E de segurança. E principalmente de segurança, de ter alguém embaixo ali, cair em cima e machucar seriamente uma pessoa. A gente está falando de que, digamos, que se a gente sobe uma estrutura de 50 quilos, esse ponto de fixação ele deveria ter, no mínimo, a condição de segurar o triplo desse peso, no mínimo, possivelmente. No mínimo, ou mais do que isso. Tem que trabalhar com folga. A gente vai subir 150 quilos de caixa por ponto de fixação, são 300 no total. Tem que ser uma estrutura que suporte, no mínimo, 900, 1 tonelada por área. Normalmente é medido assim, essa estrutura suporta tanto por metro quadrado. Então tem que ter sobra de verdade. Vai botar um ferro lá, aquele que dá para jogar futebol em cima do telhado, para não arriscar. Cara, e então a gente já entendeu sobre o ponto de fixação, entende que se a tesoura está deslocada tem que encontrar essa costura entre os dois pontos, né? Então, e o bumper, no que ele entra nesse processo, nessa rota? Perfeito. O bumper, para quem não sabe, é aquela estrutura de metal onde você fixa a line e faz a fixação depois dela na tesoura, tá? Vai aparecer uma fotinho dela aqui para você ver. Então, o bumper sempre é uma estrutura muito robusta e ele tem outros recursos, como por exemplo a angulação da caixa e etc. Qual é a principal função do bumper? Que não é só segurança. Porque, digamos, daqui a pouco você vai dizer assim, Dani, mas se eu botar os cabos certos ou a estrutura certa direto na caixa, ela não vai ficar fixa? É óbvio que ela vai ficar fixa. Se o cabo for bem resistente, estiver bem fixado, vai ficar fixa. Né? Por exemplo, tu pega uma caixa fly, né? Uma caixa trapezoidal, e tu fixa com olhal ali, aquele parafuso redondo dentro da caixa. A gente já fez, você faz direto. As caixas já vêm com essa, para fixar em bracket, que a gente chama, né? Que é fly. Tu vai botar o cabo de aço, ela vai fixar. A questão do bumper é dar a estabilidade para que a line se mantenha enquanto estar vibrando na posição adequada. E facilitar isso também na hora da fixação do cabo de aço, da corrente ou do que tu for usar para fixar o bumper. Então, por exemplo, se tu vai só botar os cabos de aço, tu vai ter que adaptar algum parafuso, a line vai ficar fazendo assim. Inclusive, algumas lines não tem 4 pontos de fixação. As lines, algumas têm só 2 pontos de fixação. Se tu não tem pelo menos 3 pontos de fixação numa caixa, tu não vai conseguir dar estabilidade. Porque se tu tem só 2 dos lados numa line, ela vai ficar fazendo isso. Ela vai jogar ou para trás, por causa do peso do amplificador. Se for um amplificador digital que é leve e o falante for mais pesado, ela vai girar para frente. A line não vai estabilizar. Então, a função principal do bumper, além da segurança e da robustez que ele dá, é garantir que a line vai ficar estabilizada na posição que tu botou. Por isso que tem que ser um metal pesado, não é qualquer chapinha. Bate pronto. Coloca o bumper e sobe a line ou coloca o bumper com line no chão e sobe os dois juntos? Boa pergunta. Então, na verdade, isso depende do teu formato de instalação, não tem uma receita de bolo. No formato correto, no formato ideal, que tu tem uma talha para subir, ou de corrente ou eletrônica, é melhor montar toda a line no chão, que é mais seguro, do que montar em cima de um andaime ou de uma escada, que nem é indicado. Então, monta toda no chão, prende o bumper na talha, sobe de talha e lá em cima do andaime tu só fixa ela no lugar. Massa. Agora, vai ter cenários que tu não vai ter uma talha, tu não vai ter a segurança toda para fazer da maneira mais prática. Daí fixa o bumper e aí tu vai ter que ir montando, pelo menos de 2 pessoas no andaime. Coloca o andaime, a gente já fez isso. Coloca o andaime e vai subindo o line a line. Põe o primeiro bumper, fixa. Aí cada line também, né, cabeça? Tem line no mercado que é por parafuso. É bem mais chato e complexo de montar isso em cima do andaime. Uma boa parte das lines do mercado é só por encaixe, né? Aquela trava de encaixe, que daí é bem mais fácil. Só põe a line ali, encaixa e está resolvido o problema. Então cada cenário é um cenário. Para cada marca, um bumper, ou existe um padrão de tamanho nas lines que o cara pode fazer com o serralheiro dele perto da casa dele? Pode fazer com serralheiro? Pode fazer com serralheiro. Não é contraindicado. Faz sentido? Não faz, porque o serralheiro, para fazer o bumper na estrutura adequada, com a robustez adequada que a marca faz, normalmente ele vai cobrar quase o que a marca cobraria para fazer, e o bumper não vai ter a estética da marca e não vai ter os recursos de angulação que vêm de pontuação. Então, sim, indica-se que se use sempre o da marca e mais. Não é para cada marca, é para cada caixa. Se tu for pegar a marca A, vamos botar O'Neill.
A New para caixa 206 é um bumper, para 108 é outro bumper. A Stunner para caixa de 8 polegadas é um bumper, para caixa de 4 de 6 é outro. A Attack da mesma forma. Cada caixa tem um bumper projetado para ela. Gente, o assunto vai longe. Se tu tá gostando, deixa o teu comentário, a tua participação é bem importante. Conta aí a tua dúvida e a tua história com o teu line, ok? Meu amigo, e quanto geralmente, tá? Em média, a gente não vai conseguir precisar, pesa um line? A média é bem aberta, é tipo a margem do Inmetro, de 2 a 20. Por quê? Porque tem muitos tamanhos de caixas diferentes e tem ainda variação de ativo e passivo, tá? Então vamos lá. Em média, lines de 6 polegadas ativos, que são as lines mais usadas indoor hoje no Brasil, né? Dentro de uma sala fechada. Okay. Então, normalmente de 20 a 25 quilos, tá? Uma line, uma célula de line e um bumper pesa normalmente 10 quilos, em média, 10 quilos. Por que isso? O que acontece? Tu tem que fazer essa conta, porque se tu vai usar 4 caixas de line e mais o bumper, então a gente está falando de 110 quilos no mínimo. Quilos. Tá? E estamos falando de um ponto de fixação que tem que ter capacidade para segurar quase meia tonelada. 500 quilos de preferência, tá? Então, o que acontece? Daqui um pouco tu vai para uma line de 8. Com um falante de 8, a line vai pesar mais ou menos a mesma coisa que o 2 de 6. Com 2 de 8 vai pesar mais. Com de 10, um pouco mais. Com 2 de 10, bastante. Agora uma line, por exemplo, grande, que normalmente se usa em outdoor, 2 de 12, é extremamente pesada. Por isso que tu vê em eventos outdoor sempre a galera usando Q30. Não pode ser um Q20 ou uma base pequena para fixar o line, porque ela é bem pesada. Tu tá falando de 50, 53 quilos por caixa, às vezes. Aí tu vai botar aí, cara, 20 caixas por lado. Cara, são toneladas de caixa de som. Então, essa estrutura tem que ser realmente muito forte. Tem que ser considerado qual o peso da minha caixa, quantas caixas eu vou botar, mais a soma do bumper e jogar para cima essa estrutura para ter segurança. Aproveitando, meu amigo, o que tu utiliza? Qual é a preferência? Cabo de aço para fixar, né? Ou corda. Corda de varal. Ou o cinto, que eu já vi, né? Não é o que nós usamos. Ou, inclusive, o que é usado aqui, que é uma barra fixa mesmo, de ferro, soldado. Ou até corrente, né? Até corrente. Boa. A tua opinião? Então, também não existe uma regra para isso. Dentro do contexto profissional, tá? Onde se usa talhas direto, tem que subir e descer, por padrão, de modo geral, o pessoal prefere usar cinta, tá? Porque a cinta ela é mais prática de fazer, sim, assim como a corrente. Para show seria isso? Isso, inclusive a corrente, tá? Para trabalhar com talha. Perfeito. Tá? Então, a cinta, para quem não sabe, é aquela cinta que o pessoal usa até para fixação, para puxar carro, para reboque de caminhão. Ela é uma cinta que é como um cinto de segurança. Assim. Tem uma fivela e tu vai dando catraca. E tu vai puxando com uma força de catraca. E quanto mais robusta ela é, cara, tem cintas daquelas que suportam toneladas. Literalmente, os caras puxam ali caminhões com aquilo. É uma coisa... Exatamente. Então, obviamente, pode ser usada a cinta. Correntes robustas também podem ser usadas. Inclusive, nós, na loja, pela facilidade de manutenção, as lines que a gente deixa de amostra na loja, a gente prende com corrente. Tá? Então, tu prende com corrente ali, é bem tranquilo, faz a junção com aquele tipo de cadeado específico para a junção de parafuso e ela vai segurar também. Outra opção é o cabo de aço, que obviamente precisa ser robusto, tá? De preferência, eu gosto de trabalhar com 3/8. Cara, mas é um cabo que é um dedo mingo, é grossão. Mas é segurança, é bom fazer para sobrar. Boa. Tá? E a outra forma de fazer para sobrar, que é inclusive como nós temos aqui na igreja, onde a gente está gravando, é usar um pontilhão de aço mesmo. É como se fosse o material do bumper ali, mas a gente usa o mais robusto. Qual é a parte legal do pontilhão? Ele, na vertical, ele vai ficar com uma profundidade, às vezes, de 1 metro, 2, 3 metros, 4 metros, como a gente tem aqui. Então, ele, na vertical, por estar com 4 metros de profundidade, cara, daria para tu pendurar uma casa embaixo. Ele suporta muito, muito, muito peso. E ele é estável, porque ele vai estar soldado direto na tesoura e soldado no bumper. Então, não corre um risco assim, a gente abriu as janelas da igreja, deu uma balançada na caixa, porque tinha muito vento. Cara, não vai balançar, ele é muito estável. Só que, claro, exige um trabalho um pouco mais chato ali na hora de montar. Tem um soldador, o cara que faça bem, que põe o bumper muito reto,
porque daí tu não vai ter ajuste, tu soldou, se o bumper ficou um pouco torto, cara, aqueles centímetros que a caixa ficou torto lá no bumper, joga o som no final do prédio lá para o passarinho lá em cima, onde a coruja dorme, né? Então tem que estar muito bem feito esse trabalho. Mas qualquer coisa que não seja uma corda, né? de pular corda. Né? Então, estou falando aí de cabo de aço, corrente, cinta de carga, e o próprio suporte de metal mesmo, que seja feito bem dimensionado para sobrar com segurança, pode ser usado para fixar o bumper. Acredito que, em geral, tem muito a ver com a questão estética também, né? Como é que tá o ambiente, fica mais adequado com tal tipo de fixação. Pega um lugar que tem uma treliça. Tem um box truss, né? Para quem não chama de treliça. Eu falei o nome chique, que vocês acharam. Comenta se vocês acharam legal. Olha depois no dicionário o que significa. Então, tu tem um box truss, tem uma treliça lá, Q30, robustão, ambiente grande, ou tá na rua. Cara, botar corrente, botar aquela cinta, faz parte, é legal, é bonito, pô, tem cara de palco. Agora tu tem um cenário como o nosso aqui da igreja, um cenário mais slim, tudo mais escurinho, não tem nada, né, robusto, cromado, grandão. A fixação da iluminação tá toda numa travessa. Faz mais sentido tu ter um ferro preto fixando o bumper preto. Pintada a cor. Pintada a cor da sala. Tô falando preto porque é preto. Se fosse branco, poderia ser branco. Exato. Tá? Mas que seja slim e dê segurança também. Não fique... vamos botar um line, digamos, numa igreja mais, né, tradicional, uma metodista, uma católica, né, que já é raro botar por causa da estética. Mas botamos um line mais compacto, bonito. Imagina umas correntes grossas penduradas. Não combina com a igreja. Então também tem um apelo estético. Muito legal. Dani, sub, tá? A gente sabe que existe alguns projetos onde o pessoal gosta embaixo, né? E outros onde o pessoal gosta de subir. Subaéreo. Exatamente. E aí, meu amigo, a tua dica, tua opinião? Hoje é o dia da polêmica. Então, esse assunto é bem polêmico, gente. Por quê? Porque, por padrão, não se usa subaéreo. Por que não se usa? Por padrão, dentro dos projetos do que a gente vem fazendo no Brasil há muitos anos. Não quer dizer que seja errado. Inclusive, tem projetos gringos seríssimos, de altíssimo padrão, das grandes marcas. Grandes marcas, eu estou falando, gente, do supra-sumo. Estou falando de Tannoy, estou falando de Nexus, de Carray no limite, assim. Usando subaéreo. Porque o que acontece? O que tu me diria que é melhor? Dani, é melhor uma mesa digital ou uma mesa analógica? Num cenário em que a sala não está totalmente flat, que talvez a caixa não tenha sido projetada especificamente para a sala, que eu não vou ter sempre os microfones mais legais, é óbvio que eu prefiro os recursos de uma digital. Mas pega um projeto perfeito. Vamos usar o exemplo lá da The Brooklyn Tabernacle nos Estados Unidos. Um teatro perfeitamente acústico projetado, com caixas da Tannoy, desenvolvida pro prédio, afinadas para o timbre da sala. O que os caras vão fazer? Os caras vão botar lá uma PM5 da Yamaha, que é a top das consoles, uma Digico. Os caras eles põem uma console Nive analógica, que é quase um móvel que foi soldado à mão no lugar, feito porque não precisa corrigir um problema que não existe. Então, o que acontece? Quando tu considera os cenários ideais, o subaéreo pode funcionar perfeitamente. Mas, por padrão, o que se usa no Brasil? Se usa subaéreo em duas ocasiões. Ocasião 1, a ideal. Tu tem um sub de 18 polegadas que está fazendo a função de subgrave. Isto é, está tocando frequências de 40 até 80 Hz. Tá? E aí, é aquele grave que tu mais sente do que ouve. E aí tu vai ter caixas, às vezes de 8, quando muito de 10 polegadas no indoor, e às vezes vai ter um buraquinho, mesmo com acoplamento, que a gente vai falar daqui um pouquinho, vai ter um buraquinho de frequência, que essa caixa ela não vai entregar bem de 80 a 100, de 80 a 120. Entrega, mas não é cheio. E aí tu coloca o subaéreo de 15 para tapar esse buraco. Por isso que em grandes projetos tu vê um sub de 18 para tocar de 40 a 80, vários subs aéreos de 15 em pontos específicos da sala para tocar de 80 a 100, de 80 a 110, de 80 a 120 quando muito, normalmente de 80 a 100. E aí começa a caixa de 8 e de 10 tocando de 100 para cima até 20 kHz. Sim, isso aí. Então a função é muito mais acústica do projeto, e é muito legal como pode-se fazer um projeto tão bom assim, do que estética ou segurança. E o segundo ponto é estética ou segurança. Nesse caso, mais estética do que segurança.
quando o pessoal não quer botar, ou não tem onde botar. A gente fez um altar muito bonito aqui na igreja, tem um batistério na posição onde vão quebrar tudo. Olha essa escada de mármore, vão quebrar a escada de mármore que o padre projetou, sonhou, veio um artista fazer, que o pastor botou o batistério. Não dá para fazer assim. Então o que se faz? Não, vamos botar um subaéreo. Tá? Outra questão pontual, eu tive um cenário da cabeça de um projeto em que a igreja está no 2º andar e ela está próxima a apartamentos residenciais. E o sub no chão da igreja está vibrando muito as paredes da igreja, que é o grave que a gente gosta, que é o grave. que a gente quer, né, o que vibra, mas está incomodando os vizinhos. E para não perder totalmente essa resposta de grave, mesmo que eles tenham que optar por muito legal. O sentimento do grave vibrando muito como legal. A gente gosta, optou-se por substituir por um subaéreo. Então chega o grave é bonito, mas é como se tu estivesse ouvindo um grave bonito quase que de fone, não vibra teu pé. Então tá chegando a frequência, mas tu não tem a sensação de vibração. Então tem essa questão da opção também por um grave presente, bonito, mas não tão cheio, tão vibrante, tá? Então é só por isso que se escolhe. Cara, vamos sair desse assunto correndo, porque, digital versus válvula, analógico, esses assuntos... falar por 3 semanas aqui e a gente não vai chegar numa conclusão. E outra coisa, é muito fácil a gente encontrar grandes amigos e os inimigos aqui nesse assunto. Alguém, né? É isso aí, gente, não é esse mérito, a gente não quer entrar no que é melhor ou o que é pior, a gente só está falando... de situações pontuais e o que vai resolver cada caso. É isso aí. Meu amigo, quase sempre as igrejas, quando vão colocar um projeto de áudio, elas passam por etapas na construção desse projeto, tá? Sim. Digamos que assim, o ideal é 8, mas começou com 4. A pergunta que fica é, 2 lines de cada lado... Os 4 centrais, qual é a tua opinião, meu amigo? Então, se eu só tenho 4 lines, 2 de cada lado ou 4 no centro, eu botaria 4 por lado. Gente, brincadeira. Considerando um aspecto do projeto da caixa, que é a cobertura, a gente tem que considerar qual é o tipo de sala, tá? A gente também fala disso no vídeo de posicionamento de caixa alta que você encontra aqui no canal. Então, muito bem. Se o prédio está no formato que a gente está aqui hoje, que é aquele formato mais tradicional, isso ali é mais estreito e mais comprido, é melhor botar 4 caixas central. Aí tu vai dizer, Dani, mas daí eu vou perder o meu estéreo. Sim, vai perder o estéreo, vai tocar em mono, mas às vezes num prédio estreito tu nem percebe o estéreo, tu nem consegue perceber o pan feito, começando a virada de um lado e terminando do outro. Agora, se tu comprou caixa line, que é uma caixa que tem uma cobertura na vertical muito baixa, de 15 graus normalmente, quando muito 20, uma caixa de 6, de 8, as caixas maiores aumentam um pouco por causa do tamanho do guia de onda. Se tu tem uma igreja muito profunda e tu põe 2 caixas por lado, elas vão se bater na lateral, porque tu vai ter que dar volume para chegar no fundo, e ela vai ter uma cobertura de 110, 120 graus na lateral, na horizontal, e ela vai se bater, vai gerar cancelamento no meio, porque tu tá com muito som numa mesma posição cruzando e não vai cobrir na linearidade a tua cobertura vertical. Então tu vai ter 3, 4 sons dentro da igreja. As primeiras 3, 4 fileiras vão ouvir um som vazado, o meio da igreja vai ouvir um som bem legal, cheio da line chegando, o fundo já vai ouvir um som com outras frequências, porque tem pouca caixa. Agora, se essa tua igreja está na posição inversa, teu cenário, né? Lá do teu auditório, às vezes é na lateral. Então, tu tem uma parede curta e tu tem posições laterais, pontas laterais. Aí faz mais sentido botar 2 por lado. Ainda não vai cobrir, porque se a igreja é muito larga, tu vai ter um buraco no centro ou buraco nas pontas. Tu precisaria de um center e de 2 outfields, pelo menos, né? Mas, pelo menos, tu vai cobrir melhor a abertura horizontal. Então, sempre tem que considerar a igreja mais larga e curta ou ela é mais estreita e profunda. Esse é o ponto. Mais estreita e profunda, caixa embaixo da outra. Eu tenho certeza, se tem alguém nos assistindo que já é músico já há algum tempo, né, onde se utilizava aquelas caixas onde tu precisava viajar para todo lado, então tu tinha que montar o equipamento muito rápido, colocava as caixas numa altura média e abria o som e via os irmãozinhos dos primeiros bancos reclamando do volume. Se tem alguém que passou por essa circunstância,
Então essa pessoa gosta do assunto cobertura sonora, né, velho? O cara da frente fica surdo, o do meio ouve mais ou menos e o do fundo não ouve nada, né? Então essa é a função de usar online da maneira adequada. Inclusive, se tu não vai conseguir fazer isso, nem sempre o line é o melhor projeto para você. Boa. Às vezes a gente fica nessa de, cara, eu quero muito online, porque é legal, porque eu vejo nas igrejas grandes, nos prédios grandes, nos shows grandes, mas daqui um pouco para tua sala, com o pé direito mais baixo, ou assim, ou assado, não é a melhor solução. Daqui a pouco uma vertical array, uma trapezoidal, vai atender melhor a tua sala. Muito legal. Meu amigo, ativo ou passivo? Outra pergunta que só vai ter resposta na eternidade, junto com o analógico digital e subaéreo no chão. Gente, também não existe melhor ou pior dentro disso. Tá? Existe o mais fácil e o melhor custo-benefício. Um sistema todo ativo, normalmente é um sistema mais fácil de montar. Ele já vem, às vezes, com algum processamento interno. Não são todas as lines do mercado que vem, mas a maior parte já vem, às vezes, até com DSP, né, com processador digital, que faz com que o timbre chegue mais pronto. Né, e que tu sofra menos no processador externo na hora de fazer o processamento e o alinhamento do PA. Agora, dizer que isso é melhor do que line passiva também é um erro. Por exemplo, tá? Os sistemas de line da Bose, que são os melhores sistemas do mundo e caríssimos, caríssimos, caríssimos. Uma caixa, uma célula de line da Bose passiva custa em média R$30 mil para trazer para o Brasil. Passiva. Então vai fazer um linezinho aí. 6 caixas por lado, tu arranca com mais de 300 pilas só de caixa passiva, né? São caixas com sistema passivo, com um amplificador inteligente que faz toda aquela leitura que a Bose faz. Tu põe um microfone de RTA lá e o próprio amplificador já entende que resposta de frequência tem que mandar para cada caixa. Mas é tudo passivo, cara. Demais. Então, tu vai me dizer que isso é ruim? Muito legal. Pô, não é ruim, não é genial. ruim. É isso. Então, tem vários sistemas passivos que tu toca aí, pega um sistema com falante Eminis, Egetin Sound, BC, monta um line passivo com cabos de boa qualidade, bem posicionado, põe um bom amplificador lá, um Crown, DB Series, põe um bom processador, processa direitinho e vai me dizer que isso é ruim? Cara, é o meu PA dos sonhos, é passivo. Meu amigo, só pelas palavras difíceis, esse projeto ficou muito, muito caro, velho. Ficou caro, né? Mas ficou bom, mas ficou bonito. Mas ficou bom, ficou Foi tudo bom. no Google Translator depois. E aí o que acontece? Ao mesmo tempo, tu vai fazer um projeto prático, rápido e precisa de uma resposta boa, confiável. A gente tem várias lines ativas no mercado e sempre o ativo vai representar um custo-benefício melhor. Legal. Sempre vai ser mais barato dentro do mesmo projeto tu pegar uma caixa ativa e botar a tocar. Mas como assim não é mais caro? Não é mais caro, tá? Ah, mas é que eu fiz com o amplificador lá e ficou mais barato. Ficou mais barato porque tu não tem a mesma resposta de potência e de processamento. Se tu for comprar uma line ativa e comprar um amplificador da mesma qualidade, um processador da mesma qualidade e botar junto, vai ficar mais caro. Meu amigo, a gente está falando tudo que é muito estético, aparente, né? A pergunta que fica é, aquilo que ninguém vê, conectores, cabos, tá? Pode se utilizar qualquer um, pode utilizar aquele que sobrou do projeto anterior. Qual a tua opinião sobre isso, cara? Então, vamos lá. Primeiro, eu sempre indico que faça um projeto de cabos junto com um projeto de áudio. Ele faz parte do áudio. Então, tem que ser o cabo projetado para o que vai ser usado. Né? Por exemplo, digamos que tu estivesse usando um sistema passivo e vai para um novo sistema passivo. Tá? Só que o teu sistema passivo antes era 2 caixas trapezoidal de 500 watts cada uma. Ele pensava um tipo de potência. Ótimo. Então, um cabo 2 por 1,5 daria, um 2 por 2,5 daria tranquilamente, sobraria. Normalmente é o que a gente usaria nesse projeto. Agora, a gente vai botar 6 line por lado de 500 watts cada uma para chegar à potência. Claro que vai se fazer casamento de impedância, vai dividir, mas tem que ser um cabo mais grosso, o cabo PP. Né? Então, o cabo ele tem que ser projetado, a bitola do cabo, essas coisas todas, pensando, né, na caixa que vai ser utilizada, na potência. Pensando em caixa ativa, caixa de sinal. Digamos que antes eu tivesse um projeto só com PA, sem delay. E aí eu usava um cabo 0,20, 2 vezes 0,20, com uma blindagem lá de 80%, 75%. Agora eu tenho um line e tenho um delay. Essa caixa está ficando 15, 20 metros para frente.
O ideal é que eu passe a usar um cabo 2x0 30, pelo menos, com uma habilidade de 85, 90%, porque é um cabo que vai carregar o sinal mais longe, com menos perda e com menos possibilidade de ruídos por ter uma blindagem maior, tá? Então, esses são cuidados muito importantes. Obviamente, a qualidade do cabo, essas coisas todas que vocês já sabem. Agora, falando em qualidade de cabo, entra um ponto bem importante, que é a qualidade dos conectores, tá? A gente, de modo geral, não pensa sobre o plug. Um plug de qualidade não é tão barato assim. E aí, quando a gente vai fazer um orçamento e tu começa a botar no orçamento a quantidade de plugs nesse cara, toma um susto. Porque vou gastar R$1.000 de plug, R$5.000 de plug, dependendo do tamanho do projeto. Sim, pode ser que se gaste, ou até mais, depende do projeto. A questão é, vou fazer uma conexão de uma caixa passiva de boa qualidade, com uma boa vibração grande, usando um Spicon da Neutric, que custa R$80, R$70, vou precisar de não sei quantos Spicons, vai ficar muito caro. Mas daí, às vezes, para uma economia de R$300, R$400 no final de um projeto de 40, de 50, de 60 mil reais, tu vai botar um plug hoje, que daqui um ano e meio, sendo bem otimista, com a vibração da caixa, vai quebrar e vai parar de funcionar. E tu vai começar a perceber que o som está diferente, tu não sabe por quê. Até alugar o andaime, subir de novo, fazer... Vai ter todo um gasto por causa do plug. Perfeito, só no aluguel do andaime tu já perdeu a diferença. Se tu tivesse botado um Neutric, um Anfenol, ou uma boa marca nacional, um Santo Ângelo, que a gente usa muito os nacionais, usa muito, né? Datalink, é né? Isso aí. Bons plugs, o Roxitone, você põe um bom plug, você às vezes vai botar um só para o resto da vida. Perfeito. Então aqui na igreja mesmo, nós usamos os cabos da Datalink, que são excelentes cabos, e usamos também muito cabos montados, que normalmente eu uso conectores e cabo da Santo Ângelo. Então usamos as duas marcas. Muito Cara, legal. eu não lembro. Tu lembra a última vez que a gente estava num culto e um cabo parou de funcionar e começou a cortar? Não lembro. Só sei que ponto de conexão tem que prestar muita atenção. A gente não tem esse problema. Então você gasta, às vezes, R$5, R$10 a mais por plug, que no final de um orçamento grande vai dar uma diferença de R$200, R$300 e tu compra tranquilidade, tá? É algo que onde tu não pode te incomodar. Já faz tempo que a gente vem falando bastante sobre preste atenção nos detalhes. É como ter um grande instrumento e a corda ser aquela corda mais simples. Tu vai comprometer toda a performance do instrumento por algo que não foi dedicado tanta atenção. Assim também são os cabos, assim são os plugs, né, gente? Cuida bem a tua medusa, que joga lá pro canto e os conectores estão todos assim, meio atravessadinho. Dá atenção para ela, que o teu upgrade começa por transformação naquilo que ninguém vê. Seria isso, meu amigo? É isso aí. Meu amigo, para finalizar, olha só, com relação ao tamanho dos alto-falantes, cara, olha só. Eu venho daquele tempo com os alto-falantes gigantes e agora está diminuindo tudo, mas eu já vi também alguns projetos que, inclusive, o cara botou todo um sistema, quase que um sistema para home, e botou banda ao vivo e não funcionou. A pergunta que fica é, alto-falante, qual o tamanho ideal num contexto de banda tocando ao vivo, tá? Por favor. Perfeito. Então, hoje tem muita opção no mercado. Tem falantes aí em sistemas de PA a partir de 3 polegadas, 4 polegadas, principalmente em verticais arrays, né? E lines a partir de 6 polegadas normalmente. Acho que tem um modelo de line no mercado de 4 polegadas. Bom, o que acontece? Tem a questão da preferência, do gosto, e tem a questão técnica da resposta da caixa. Eu prefiro caixas, Daniel, gosto pessoal, de 8 polegadas a 10 polegadas. São as caixas que eu mais curto. Mas por que tu faz tanto projeto de 6? Porque entra um ponto muito importante, que é o acoplamento. O que acontece? Tu pega uma caixa de 6, sozinha, se tu ligar, ela soa mais magrinha. Com 2, ela já soa mais legal. Com 4, ela já soa como o projeto diz que ela tinha que soar. Se você ver a maior parte das caixas do mercado e ler o manual, as caixas de 6 indicam que o acoplamento mínimo seja 4 caixas. Por quê? Quando você lê lá, resposta de frequência de 100 a 20 kHz, é considerando o acoplamento mínimo. Então, se tu botar 2 caixas, ela não vai responder de 100. Essa frequência baixa vai dar uma subidinha. Ou ela vai responder pouco na zona de 100. Vai tocar, o falante toca, mas toca pouco, tá? Então, pega aí uma caixa de 6 polegadas, por exemplo.
e coloca 8 lines por lado, cara, ela pega esse grave mais baixo, que é magrinha, com 2, com 3, e encorpa. Fica bonito de ouvir. Legal. E tem uma definição muito legal nas frequências mais médio-altas, que às vezes um falante grande, um de 15, nunca vai ter. Tá? Então, para projetos indoor, eu indico caixas de 6 e 8 polegadas, a não ser que seja uma sala muito grande, 10. Para indoor, a minha preferida é 8. 8 já tem um médio grave mais bonito, e quando tu acopla, fica mais bonito ainda. Legal. E com 10 também. Caixas maiores começam a responder um grave que, dependendo da sala, começa a embolar, entende? Então, tu pega uma caixa de 12, põe muita caixa por lado, joga um grave muito profundo, e é difícil de tu tirar essa grave no processamento, por causa da resposta da sala. Agora sim, para projeto outdoor, aí pode botar 12 à vontade, que legal, é bonito cara. de ver, porque o grave some na rua, né? Isso. Então, cara, tem que botar 20, 18 lá e um monte de line de 12 para o grave chegar. Agora, dentro de sala, eu gosto de falantes menores, uma questão de gosto. Eu não indico para tocar com banda, com pressão, porque tocar com banda tem seus poréns também. É uma banda de igreja, muito bem ensaiada, tocando para um público de domingo à tarde numa igreja metodista, pode ser uma vertical array, que vai funcionar bem e vai ficar lindo de ouvir. Não, é uma banda tocando, cara, com pressão, bumbão, baixo, tocando o cisão lá na pressão. Eu não gosto de falante de 4 polegadas para isso, entende? Uma caixa 14x8, um tom maior da bateria não vai responder tão bem. É melhor que tu use um falante no mínimo de 6 polegadas, mas eu gosto daí do de 8 ou do de 10. Mas é uma questão de identidade sonora, resposta do prédio e número de caixas principalmente. Quanto mais caixas você acoplar no line, maior é o corpo de médio grave, independente do tamanho de falante. Olha só, meu amigo de coração, mais uma vez, que alegria estar tendo esse papo contigo, tá, cara? Sabe que é um dos nossos assuntos preferidos, é falar sobre soluções sonoras. Gente, mais uma vez, muito obrigado por ficar com a gente, tá? Não esquece de deixar aquele comentário, dar a tua contribuição, cara, é só isso que a gente quer. Também faça parte do projeto aí de conteúdo da Cabeça Musical. E, meus amigos, até a próxima. Falou, galera. Até a próxima.